Pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aí terminar de corrigir as atividades, né, de semana passada, de segunda-feira, e vamos dar continuidade aí, tá? Abram aí na página 66. Isso, 66, pra gente terminar de corrigir essa daí que ficou faltando. Página 66. Vamos lá? Primeira questão. O tempo em que os fatos narrados foram ocorrendo aparece identificando por meio de qual recurso? E quanto tempo os fatos narrados duraram? Bom, os fatos narrados, eles aparecem indicados pelo meio da identificação das horas, que é a marcação do tempo cronológico. E os fatos, né, narrados, eles duraram cerca de 20 minutos. Tá? Ó, 1h10, 1h e 20 minutos. Então, 20 minutos de duração, tá? Dos fatos ocorridos. Então, eu vou digitar aí para vocês a resposta da primeira questão. Pela identificação das horas, vírgula, que é a marcação do tempo cronológico, ponto. Do tempo cronológico, ponto. Os fatos duraram 20 minutos. Os fatos duraram 20 minutos, ponto. Segunda questão. Que efeito esse recurso traz para um texto de mistério, suspense? Bom, quando existe, né, gêneros, né, de suspense, de terror, existe ali um efeito de tensão, de expectativa, de ansiedade, de medo, né, para desvendar ali na expectativa de desvendar o mistério. Então, é o segundo quadrinho aí, ó. Um aumento da tensão, da expectativa e da ansiedade do leitor em desvendar o mistério. Então, essa é a resposta aí da segunda questão. Terceira questão. A partir de um determinado momento, Pedro disse que ficou descontrolado. Letra A. O que causou esse descontrole? Foi o fato, né, dele continuar ouvindo barulhos, né, ouvir os barulhos, né? Então foi por isso ali que deixou ele mais descontrolado ainda, né? Que né, por mais que as situações ali, né, ele conseguia, né, ignorar ou desvendar, os barulhos continuavam. Então, foi exatamente essa questão aí, tá? Vou ditar. O que causou esse descontrole foi o fato. De ele continuar a ouvir os barulhos, ponto. O fato dele continuar a ouvir os barulhos, ponto. Letra B. A situação pela qual ele estava passando era motivo para que se sentisse dessa maneira? Comente.
Sim, né? Porque, tipo assim, ele tava sozinho em uma esquina de madrugada, ouvindo barulhos, né? E é uma situação que pode lhe causar medo, né? Ansiedade, receio, né? Expectativa de alguma coisa dar ruim, entendeu? Então, sim, tá? A resposta é claramente positiva, né? No sentido, né, de que ele estava sozinho ali, né? Em uma esquina de madrugada, ouvindo um monte de barulho. O que a pessoa vai sentir? Medo, né? Desconfiança, né? Então a resposta é sim. Vamos lá. Sim, vírgula. Pois ficar sozinho. Pois ficar sozinho em uma esquina de madrugada, vírgula. Em uma esquina de madrugada, vírgula. Ouvindo barulhos estranhos, vírgula. É uma situação que pode causar receio, e medo em qualquer pessoa. Até eu ficaria com medo, gente. Primeiro, que eu nunca ficaria sozinho numa esquina de madrugada, né? Então já vai por aí. Mas se eu ficasse, com certeza, gente, eu ia fingir de morta até amanhecer. Eu, hein? Ou, se bem que naquela, né, nessa história aí não tinha celular, né? Então tinha pra quem você ligar. Enfim. Letra C. Que reações ele teve, né, o Pedro? A partir dessas reações, que características você daria a Pedro? Bom, as reações que ele teve, né, que ele relatou lá na história, foram: os dentes começaram a bater uns dos outros, e ele não conseguia falar e nem gritar, de tanto medo, né, que ele estava. Então, a característica ali que a gente pode dar a Pedro é a insegurança, medo, né, descontrole, entendeu? São essas características aí que a gente pode, né, designar a Pedro. Vamos lá, então, a resposta aí que eu vou ditar. As reações foram, 2 pontos. As reações foram, 2 pontos. Os dentes começaram a bater. Os dentes começaram a bater uns nos outros, vírgula. Ele não conseguia falar, nem gritar, ponto. Aí, a partir dessas reações, quais características a gente pode, né, dar a Pedro? Ele era medroso. E muito inseguro. Então, essas são as características aí que a gente pode dar a Pedro. Medroso e inseguro. Letra D. O garoto disse que não precisava pensar muito para adivinhar o que estava fazendo barulho. Ele realmente adivinhou? Não, né? Porque ele achou que era um ladrão, né? Alguém na rua ali, né, para assaltar ele, só que na verdade era um gato. Então, ele não precisava pensar muito para adivinhar, né, o que o barulho estava
Quem é que estava fazendo aquele barulho, e ele não conseguiu adivinhar quem era. Ele deduziu que fosse um ladrão, né? Mas nunca imaginou que seria um gato. Então a resposta é não, vírgula. Não, vírgula. Pois achou que se tratava, de um ladrão e vírgula. Na verdade, vírgula. E vírgula, na verdade, vírgula de novo. Era um gato, ponto. Na quarta questão, na penúltima parte do texto, Pedro explica que um gato o havia derrubado e faz uma descrição física do animal. Que palavras ele utiliza para fazer essa descrição? Ele chama, né, o gato de enorme e cinzento. Então, essa aí é a resposta da 4. Enorme e cinzento. Ok? Bom, vamos aí para a página 69, né? Para a gente corrigir também essa parte aí. 69. A interação dos textos. No texto das páginas 63 e 64, vimos que a situação vivida por Pedro deixou-o amedrontado. Quando sentimos medo, ocorrem certas reações em nosso organismo. Veja algumas dessas reações no infográfico a seguir. Então, ó, como é que o corpo reage, né, ao estímulo ali, né, do caso ali vivido por Pedro, foi o de medo. As sensações são, ó, pelos se erriçam, né, os pelos ficam arrepiados, pupilas se dilatam, né, que ficam na parte dos olhos ali. A boca fica seca, ou seja, a salivação diminui, né? Inicia a queima das reservas de gordura, daquele negócio ali, né, a queimação ali, aquela azia ali. A circulação sanguínea se concentra nos músculos. A respiração fica mais acelerada. Os batimentos cardíacos aumentam, né, eles disparam. E o estômago se contrai. Então, são todos esses sintomas aí quando a gente tem medo de alguma coisa. Tá ok? Primeira questão. O texto acima se constitui de uma representação visual de informações, sendo composto de imagem e texto, a fim de facilitar a leitura e a compreensão do leitor. Esse gênero textual é chamado de infográfico, tá? É esse que a gente acabou de ver. Observe o infográfico, como o corpo reage ao estímulo. Diante da situação vivenciada por Pedro, quais das reações apresentadas no infográfico você acha que ele pode ter tido? Bom, eu acho que quase todas, né, gente? Os pelos, né, o arrepio dos pelos, a respiração acelerada, as pupilas dilatadas, os batimentos cardíacos também acelerados, né? Então, basicamente aí essas, né, situações ali, né, vivenciadas, essas reações, né, foram ali vivenciadas por Pedro, tá bom?
Vamos lá, vou ditar para vocês. Os pelos arrepiados, vírgula. A respiração ficou acelerada, vírgula.